Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Aqui na TV Gazeta, neste terceiro bloco do programa, eu converso com a presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur, a Carla Martins, que vem nos falar sobre os projetos culturais. E eu já quero começar falando do Arraial Cultural, que teve início agora na segunda-feira e prossegue até o final de semana. É a tradicional festa junina, patrocinada pelo governo do estado, lá no estacionamento do Arena da Floresta. Boa noite, Carla, tudo bem? Boa noite, Rogério, tudo bem? Então, como é que está? Muito animada lá a festa? Sim, bastante animada, festa bastante alegre, muita participação da comunidade, muita gastronomia típica das festas juninas, um cenário que homenageia a chegada das festas juninas aqui no Acre, quadrilhas juninas, o espaço do Forró Pé de Serra, lá o Saudade do Seringal, com muita gente dançando, curtindo, aproveitando, enfim, muita festa, muita alegria, um espaço bem preparado para receber as pessoas. Tem toda uma decoração, tem música ao vivo, Exato. Tem a praça de alimentação com as comidas típicas, que eu acredito que no final de semana o público vai ser bem maior do que nessas noites da semana, né? Exato. No primeiro dia nós tivemos impressionantemente um público de aproximadamente 2.000 pessoas, que para o primeiro dia do Arraial é um público grande, né? Tivemos o concurso com a escolha do Rei e da Rainha do Arraial, que foram os brincantes Frank e Jaiana, da quadrilha Malucos na Roça, do bairro Cidade Nova. Depois tivemos a apresentação da quadrilha Amor Junino, que é uma quadrilha recém-formada, lá do Recanto dos Buritis, que fez uma linda apresentação. E a noite seguiu tranquila. E na noite de ontem, em 1º de julho, iniciamos com o tradicional concurso de quadrilhas. Como é que está esse ano, hein? Eu vejo o pessoal na expectativa aí nos bairros, se preparando, né, torcendo. Olha, o concurso, ele é uma atividade que talvez o mais importante não é a competição em si, mas o fato que as quadrilhas têm se aprimorado e apresentado cada vez mais bonitos trabalhos, belas apresentações, bons espetáculos, se entendendo a quadrilha como um todo, casamento e dança. O Arraial é uma forma também de preservar essa tradição cultural que foi trazida para cá pelos nordestinos e que se mesclou à cultura amazônica, e agora a gente tem aí esse resultado belíssimo, que é a tradição que prevalece todos os anos. A gente vê isso no mês de junho, não é, Carla? É isso mesmo, e na verdade, ela inicialmente foi uma festa com uma origem religiosa, dos santos, né, dos juninos, né, principalmente de junina, vem de Joanina, de João. Hoje é uma festa apropriada pela comunidade, né? Ela já não é uma festa realmente laica, onde o espaço de pertencimento das tradições é maior do que qualquer outra coisa. Não tem mais jeito, né? A festa junina está no nosso sangue. Acho que depois do carnaval é provavelmente a festa mais tradicional do nosso país. Vamos falar também um pouco do trabalho da Fundação Elias Mansur, que está comemorando aí um convênio com o governo federal, o Ministério da Cultura, de quase 6 milhões de reais, recursos que serão aplicados em vários projetos culturais aí no interior do estado e aqui na capital. Então, como você sabe, há alguns anos a política de cultura nacional, né, começou um processo de organização sistêmica da cultura, né? Que é o quê? A criação de um Sistema Nacional de Cultura, que considerasse todos os aspectos, e aí são muitos, né, dada a diversidade da cultura, desse entendimento, desse conceito que é cultura. E o que significaria um desenvolvimento cultural, ou para onde apontaria o crescimento e desenvolvimento desses fazedores, dessas ações culturais, algumas mais finalísticas, que são as artísticas, outras um pouco mais específicas, outras com mais grau de complexidade e subjetividade, outras menos. Enfim, a partir disso foi se criando esse conceito de sistema. No nosso estado, há 4 anos atrás, em novembro de 2010, foi sancionada a lei que criou o Sistema Estadual de Cultura, e dentro desse sistema foi criado o Fundo Estadual, que vem funcionando ao longo desses 4 anos com muito êxito, no sentido de repassar recursos para as ações da comunidade, dos fazedores em si, para o estado inteiro. Se fortaleceu a política do Conselho Estadual de Cultura, que é o órgão, né, onde tem essa gestão partilhada, né, e por assim dizer, onde a relação com a comunidade se estreita no sentido de entendimento, e o Plano Estadual de Cultura, que foi feito, está na sua reta final agora, como um princípio para o que nós esperamos para a cultura nos próximos 10 anos. Dos estados brasileiros, somente 6
fizeram isso, que era uma demanda antiga do Ministério. E esse ano, pela primeira vez, honrando aí uma promessa de há alguns anos, já mais ou menos uns 8 anos que essa promessa vem sendo feita, a ideia de que seria feito um repasse direto para esses estados, na medida que eles fizessem essas ações de pactuação do Sistema Estadual de Cultura linkado ao Sistema Nacional. O Acre cumpriu o seu dever de casa, fizemos essa entrega para o Ministério em 2010, ao longo desses 4 anos viemos implementando essas políticas e finalmente esse ano o Ministério lançou o primeiro edital específico para esses estados. E isso é algo que nos honra muito, porque demonstra a nossa preocupação com política cultural, uma política de governo, né, com ação direta assim, da gestão pública mesmo, do governo do estado, no sentido de dar uma resposta a essa perspectiva para a cultura e nos habilitamos aos projetos. Como é que vai ser distribuído esse recurso? Então, esse recurso ele foi pactuado pelo Ministério para 3 áreas. Um eixo 1 para populações tradicionais e havia um indicativo para o Ministério por uma pactuação dentro do Conselho Nacional de Políticas Culturais que o eixo 1 fosse feito com a cultura indígena. E aí, dentre os muitos projetos, o que percebemos que tinha a maior abrangência era os pontos de cultura indígena, o Conectados na Floresta, que era a ideia de fazer o quê? Mostrar toda essa produção que os pontos de cultura indígena fizeram ao longo aí desses anos, né, que eles são uma ação do Ministério da Cultura, o que produziram, o livro com essas ações e os DVDs, dar conhecimento sobre esse trabalho, que nesse eixo nós aportamos o valor de R$500 mil. No eixo 2, que talvez seja o eixo mais forte, onde nós colocamos mais recurso, foi no programa Jamachim Cultural, que era a ideia do princípio do Jamachim de colocar todas as ações de cultura que tínhamos, era um projeto para circulação e intercâmbio. Então, todas as ações de cultura que foram produzidas ao longo desses anos, colocadas num programa conjunto, que permitiria circulação, intercâmbio pelos estados, editais para montagem, edital para apresentação no próprio município, de um município circulando com o outro, das regionais entre si. Nesse, o recurso é de R$3.100.000 e é um edital para a comunidade onde os fazedores se habilitarão. E o eixo 3, também por um processo de pactuação, que era modernização, ampliação, informatização de espaços, foi pactuado pelas bibliotecas. Então, é um eixo que vai fazer a implantação de todo o sistema de informatização das bibliotecas estaduais, criando um elo entre elas. E os editais vão ser divulgados? E os editais devem estar saindo até agosto, porque nós estamos agora no processo, não havia mais o tempo do conveniamento do Ministério com os prazos eleitorais, mas havia o tempo da construção do projeto. Nós conseguimos já colocar no SICONV, no sistema de conveniamento, está todo pronto, e em agosto a gente já deve estar lançando os editais. Dessa vez a gente acha que vamos deixar com um prazo de inscrição para alguns maiores do que os que normalmente nós fazemos pelo Fundo Estadual de Cultura e outros que são ações mais pontuais em prazos menores. Mas eu acredito que em setembro e outubro nós estaremos começando uma quantidade de ações muito grandes que vão propagar nos municípios. O que a gente percebe às vezes é que o artista, ele por mais que seja bom na sua arte, no seu talento, às vezes tem dificuldade de fazer um projeto, porque aí é questão burocrática, né? E não se pode cobrar isso dele. De que modo a Fundação vai abordar essa questão, né? Até, quem sabe, prestar uma consultoria? Rogério, 2 coisas são importantes. Uma é um processo de formação mesmo. E veja, isso não é uma característica só nossa. À medida que a cultura foi tomando uma outra dimensão, os órgãos controladores, obviamente, é recurso público, começaram a ampliar suas lentes de focar o que é correto. São recursos públicos, né? Que da mesma forma que se investe em um hospital, que se investe numa escola, se investe num teatro, se investe num processo artístico, que é tão importante. Então, à medida que isso foi acontecendo, esse processo precisou ficar mais dinâmico e mais profissional. Tentamos aí dar algumas formações, algumas ações, e para esses editais específicos, nós estamos pensando num programa formativo um pouco mais intenso, inclusive pensando que nós, no Norte, acessamos muito pouco os recursos nacionais. Em função desses critérios. Exatamente. Porque muitas vezes se tem o produto cultural, a Com manifestação popular, mas não se tem a formatação disso num projeto. Não, e é importante dizer que muitas vezes o projeto em si, ele não mensura
o critério só, o estético, ou o critério do, vamos dizer assim, do que as pessoas chamariam de talento. Muitas vezes a gente tem, e nós temos essas experiências, projetos bem escritos do ponto de vista técnico e que o fazer artístico fica deixa a desejar, né? Exato. E ótimas ações artísticas, ações finalísticas impressionantes, que o projeto artístico, quando você lê, você fala, oh, mas não parece ser tão... Então, assim, realmente existe aí um descompasso, que é uma lacuna que nós precisamos realmente resolver. E há também, às vezes, né, o próprio desinteresse da classe cultural, né, uma coisa natural, a inércia própria do ser humano. E é importante deixar claro para os fazedores de cultura de que o recurso existe, está disponível e que, dependendo da situação, é relativamente fácil acessar. A ideia desses editais é que eles realmente possam ter um formato mais, eu diria, não com menos rigor, com o mesmo rigor no sentido da prestação de contas, né, do uso do recurso, mas assim, um pouco menos complexo. É que é difícil, veja, quando a gente pensa numa avaliação, você vai para um concurso que tem ali questões subjetivas, é sim ou não, como você avalia qualidade estética? Há controvérsias, muito... né? Exato. É um tema que porque, pode por exemplo, ser cada um discutível. de nós carrega consigo um patrimônio cultural. Então, o que muitas vezes se pode mensurar isso. O que muitas vezes faz sentido para você, pode não fazer para mim, o que pode fazer sentido para nós dois, para um terceiro pode não ter. Aquilo que muitas vezes pode parecer para um muito divertido, para outro já pode ser enxergado como é um preconceito, enfim. Isso é difícil, é uma medida exata. E talvez essa seja a nossa maior preocupação quando os órgãos controladores perguntam, mas qual é o critério? E a gente vai tentando afunilar, e aí realmente, como você disse, parece que coloca num quadrado mesmo. E até limita um pouco Exato, o artista, né? Agora, Carla, você como gestora dessa área cultural, como é que você avalia essa dimensão que a cultura ganhou de indústria mesmo, no bom sentido, né? Porque se fala da indústria cultural, que massifica, que aliena, mas eu digo em termos de fazer parte do cotidiano das pessoas, de ser necessário, até do ponto de vista do bem-estar social, né? Quem não se diverte, quem não aprecia a arte, vira uma pessoa, às vezes, até muito chata, né? Rogério, tem uma coisa muito importante que é a cultura, ela é um bem tão importante que é inerente ao ser humano. Tudo, na verdade, hoje, no sentido mais amplo, é cultura. Então, entender isso como uma fonte de desenvolvimento demorou, porque durante muito tempo se pensou a cultura é só os artistas, é só a fruição, é só aquela... Quando hoje se percebe que não, a cultura foi virando uma indústria, no bom sentido mesmo, a palavra hoje é indústria cultural. Porque gera emprego, gera renda e gera bem-estar para as pessoas. E é uma indústria que avança e cresce muito mais do que, por exemplo, a indústria automobilística. Porque a cultura entrou nessa perspectiva da economia criativa hoje, do arranjo produtivo, da sustentabilidade, das maneiras criativas. E hoje tem muitas empresas que já consideram que os saberes e fazeres culturais, dentro de processos extremamente técnicos, ampliam o conhecimento, fortalecem os trabalhos e colocam, às vezes, gestões muito técnicas em patamares muito distanciados e muito contemporâneos. Então, isso é muito importante ser considerado. Não é mais o trabalhinho do artista, o teatrinho, a musiquinha. Não, é uma cadeia produtiva, é um caminhar e é um fomento econômico. E hoje, quando se considera cultura, já fica pensando quanto que a gente tem ou o que a gente tem para oferecer quando a gente pensa em desenvolvimento econômico. Qual é o indicador cultural que mostra que a cultura faz parte de maneira clara e direta, e nós podemos ver isso hoje com a Copa do Mundo, naquilo que é a fatia do bolo econômico de desenvolvimento do país. Exatamente. Não tenha dúvida. E a Amazônia tem um potencial enorme nesse campo. Nós estamos sentados, estamos aqui localizados talvez no lugar onde os arranjos produtivos, as economias criativas pipocam para todo lado, das muitas alternativas que esse homem que está dentro da floresta, que vive essa realidade, começou a produzir, não tenha dúvida. Muito bem. Carla Martins, presidente da Fundação Elias Mansur, numa boa conversa sobre cultura aqui com a gente. Obrigado, Carla. Obrigada, Rogério. Convidar você para ir no Arraial, como você falando de cuscuz. Vá no Arraial comer Adoro um cuscuz, hein? Milho cozido, experimentar as iguarias, ver um pouco das quadrilhas, dar uma dançadinha no pé de serra, lá no forrozinho, que é bem familiar. Bom, se divertir, como as pessoas merecem se divertir no nosso estado e, graças a Deus, o estado promove, o governo do estado promove e tem prazer em promover e abrir esses espaços para receber a comunidade. Estou lhe esperando. É isso aí, todo mundo convidado.
Carla Martins, obrigado mais uma vez. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Para você, uma ótima noite, um forte abraço e até amanhã.